Bom, aqueles que não tive oportunidade de me apresentar, meu nome é Lúcia, sou instrutora de filosofia da unidade de Nova Acrópole de Brasília, particularmente da sede do Lago Norte. Estão todos convidados, aqueles que não nos conhecem ainda, quando estiverem em Brasília, para conhecer a nossa filial, que é a mais antiga do Brasil, que é de onde Nova Acrópole nasceu no Brasil, é a nossa sede central. Bom, hoje eu fui convidada pelo pessoal de Goiânia para vir falar para vocês, eu acho que todos viram esse título no material de divulgação, Evolução Humana segundo a Tradição Oriental. Aí chegam aqui e encontram escrito 10 touros. Será que eu vim para a palestra errada? Que tem a ver 10 touros com a história? Bom, tem tudo a ver. Nós vamos conhecer, na verdade, eu trouxe para vocês um material bastante simbólico para que a gente fizesse uma reflexão sobre a evolução humana segundo uma visão oriental, que é a visão da tradição Zen. Na verdade, gente, não é incomum. Existem várias tradições em vários povos da humanidade que mapeiam a evolução humana. Pode parecer engraçado para a gente, porque hoje em dia a gente está tão sem previsão do futuro que não sabe nem o que vai acontecer amanhã. E você imagina que alguma civilização do passado já mapeou o que é o processo evolutivo da humanidade, desde o seu ponto de partida até seu ponto de chegada, às vezes tão distante e tão abstrato que parece uma coisa meio irreal para a gente. Eu peço uma certa paciência de vocês, inclusive um pouquinho de esforço, para a gente entender esses conceitos que vêm de uma escola oriental, que às vezes vai até níveis muito metafísicos, muito abstratos. Então é como um exemplo que eu gosto de dar e que eu comentava hoje pela manhã com alguns alunos da escola, é como se você imaginasse que a experiência humana foi criada no plano das ideias antes que um único ser humano a vivesse. Existe um processo, etapas, como se fosse um processo escolar, sei lá, o 2º grau. Existem 3 anos. Antes que qualquer estudante entrasse aí e se tornasse um estudante secundarista, esse processo como ideia já existia. Então assim também seria, segundo essas tradições, a experiência humana. Bom, todo mundo conhece uma história dessas, pelo menos já devem ter ouvido falar, talvez não conheçam tanto, que é o mito da caverna de Platão. Quem é que conhece? Já ouviram falar ou conhecem algo do mito da caverna? O mito da caverna é um dos mais populares que tem. Platão explica de uma maneira bem completa, desde o homem no seu nível mais básico, que é aquele que está acorrentado na caverna, nós vamos mostrar um pouquinho isso, vamos fazer um paralelo, até o homem que vai lá fora, vê as coisas iluminadas para a luz do sol, volta por misericórdia à humanidade, ou seja, ele faz um trajeto de evolução da humanidade muito longo. Aqui a tradição Zen, que é essa estrutura que eu trouxe para vocês, ela não começa no mesmo ponto que Platão começa. Nós vamos mostrar isso. Platão coloca o homem desde aquele momento em que ele está bem alienado, só na sobrevivência mesmo. A tradição Zen já começa do momento em que o homem já tem alguma curiosidade por conhecer a si próprio, ou seja, o filósofo. Ele pega a condição humana desde o filósofo até o nível de um sábio completo. Então é uma estrutura bastante interessante para a gente conhecer. E ao mesmo tempo, vou fazendo paralelo com outras versões disso em outras culturas. Bom, basicamente, o que é isso que eu trouxe para vocês? São 10 desenhos em nanquim, pequenininhos. São uns círculos pequenos, onde mostra algumas cenas que se vocês vissem isolados, diriam, mas é um desenho de criança. Um desenho bem simples, que se atribui a um mestre da escola Zen, no século XII, mestre Kakuan. E isso era conhecido como um koan. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre essa palavra. Que vinha a ser o koan. Costumo brincar com os meus alunos e dizer que os koans eram um vestibular da escola Zen. E era mais ou menos essa ideia mesmo. As escolas Zen, elas aceitavam, numa certa época, o ingresso de novos discípulos. E aí, os jovens discípulos ficavam em volta das muralhas dos mosteiros, saía um sábio, bem circunspecto lá de dentro, e entregava a prova do vestibular, que em geral era um enigma, assim, totalmente bizarro, sem pé nem cabeça para a nossa lógica comum. E deixava os rapazes lá fora refletindo sobre isso. Uma noite inteira, pão e água. No outro dia de manhã ele saía e via quem tinha chegado a alguma conclusão sobre aquilo. Em geral, diz que na maioria dos casos não entrava ninguém. Portanto, se vocês reclamam do vestibular hoje em dia, o Zen parece que era pior. Ou seja, eram tremendamente complexos. Essa tradição Zen, que depois decaiu, como em geral tudo decai com o passar do tempo, mas originalmente ela se caracterizava por ser muito enxuta de palavras. Ela praticamente não trabalha com palavras.
Ela teria nascido de um discípulo do próprio Buda. Para quem conhece um pouco da tradição budista, Siddhartha Gautama, o Buda, ele tinha um discípulo chamado Mahakashyapa. Diz que uma ocasião o Buda, ele reunia sempre os seus discípulos para fazer os seus sermões. Uma ocasião ele reuniu os seus discípulos e eles esperaram que ele desse os seus ensinamentos, e ele chegou, não falou nenhuma palavra, simplesmente mostrou uma flor de lótus. E Mahakashyapa olhou para aquilo e sorriu, e se iluminou com aquela mensagem simbólica que ele entendeu daquele ato do Buda. E se diz que esse Mahakashyapa seria o inspirador da tradição Zen, que praticamente não usa palavras, uma transmissão direta. Então isso aqui é muito Zen. Imaginem vocês o que são 10 desenhozinhos. E com esses 10 desenhozinhos, que ao final aqueles que se comportarem direitinho vão ganhar uma folha, com esses 10 desenhozinhos que eu trouxe para presentear para vocês, para levarem de lembrança, esses 10 desenhozinhos contam a história da experiência humana, né? Então, os 10 touros, vamos conhecê-los. Claro que isso é encontrado no século XII, supõe-se que teria sido desenhado por esse mestre Cacuã, mas na verdade, em geral, quando se encontra algo, é porque esse algo já vinha sendo transmitido muito tempo antes pela tradição oral e nesse momento foi compilado. Então a gente sabe que foi do século XII para trás que isso teria nascido, certo? Vamos conhecê-lo. Aliás, uma curiosidade, antes que eu prossiga. Ao final, eu trouxe para vocês, porque a escola Zen, ela praticamente não tem textos sagrados. Ela tem um único sutra, um único texto sagrado, nós poderíamos dizer assim, que é o Mahaprajna Paramita Hridaya Sutra. São 3 frases que resumem maravilhosamente o espírito dessa escola. Nós vamos ver ao final. Mas vamos conhecer os nossos 10 touros. Aí está. Então esse, muito prazer, é um rapazinho que vai ser o ator da nossa história. Na verdade, esse rapazinho, eu espero que vocês tenham gostado deles, porque são vocês mesmos. Somos nós. Esse é o ator do drama humano, da experiência humana. Somos nós. Esse, apresento-vos, são vocês, né? Ele é o ator dessa experiência do homem na busca de si próprio. Como eu falei para vocês, Platão não começaria dessa bolinha, ele começaria muito antes. Esse jovem, ele já está procurando o touro. Isso pode não significar muita coisa para vocês, mas significa muito no contexto da história. Ele já sabe que tem um touro. Ele só não sabe onde ele anda, mas ele sabe que ele tem um touro, já é muita coisa. Se vocês pararem para perceber um pouco, refletir um pouco a respeito dessa questão do touro, vocês vão ver que é muito comum em várias mitologias falar sobre isso, associar o nosso eu animal ao touro. Na tradição grega, considerava-se 2 animais mitológicos como complementares, que vocês já devem ter visto o desenhozinho deles, né? Em desenhos, em livros de mitologia. O Minotauro, como é que era o Minotauro? Cabeça de touro e corpo humano. E o Centauro, como é que era? Do tronco para cima, humano, do tronco para baixo, cavalo. Vocês percebem que os 2 são mistura de homem com animal? Mas qual é a diferença dos 2? Principal, além de um ser touro e o outro ser cavalo, tem uma diferença mais importante que essa. Qual é? Em um dos casos, domina o humano, não é assim? No centauro, a parte humana domina a parte animal. No minotauro é o contrário, é a parte animal que domina a parte humana. Todas essas tradições sempre disseram que o homem tinha dentro de si o núcleo de consciência, que é animal, que se preocupa por sobreviver, por procriar, vive motivado pelos instintos de sobrevivência e de perpetuação da espécie. Como é que está o som para vocês? Está ruim, bom, mais ou menos? Bom, enfim, que o homem teria dentro de si essa parte animal, que garantiria a sua sobrevivência e perpetuação da espécie, mas que ele teria uma outra parte humana, que não teria necessidade simplesmente de sobreviver e procriar. Teria necessidade de coisas como fraternidade, honra, justiça, beleza, como costuma dizer o professor Luiz Carlos, que é o nosso diretor nacional. Vocês imaginam um cachorro olhando para o pôr do sol embevecido? Que sentido teria para um cachorro isso aqui? O meu comeria, com certeza, ia achar uma delícia. Ou
seja, não tem sentido um vaso de flores, um pôr do sol, não está dentro das necessidades do eu animal. Necessidade estética, necessidade ética, necessidade de sentimentos como honra, fraternidade, todos esses elementos são humanos. Então, da mesma maneira que há coisas que alimentam o eu animal, há coisas que alimentam o eu humano. Então, eles consideravam que quando você pode dizer que alguém é um ser humano, isso significa que a parte humana predomina sobre a animal. Tá? Porque às vezes podemos ter uma forma humana, mas dentro de nós predominar o animal. Platão também tem uma imagem bonita demais sobre isso, né? Que ele diz que se nós pudéssemos ampliar o homem, vê-lo por dentro, você sempre veria isso, um homenzinho e um animalzinho, amarrados os dois. O animal só quer correr atrás dos instintos. O homem quer correr atrás de valores, virtudes e sabedoria, porque cada um se alimenta de coisas diferentes, mas eles estão amarrados. Portanto, só podem andar juntos. O que significa isso? Amarrados, só podem andar juntos, cada um quer ir para um lado. É lógico que um vai arrastar o outro, né? E quem vai arrastar quem? Aquele que estiver mais forte. E quem vai estar mais forte? Quem você alimenta mais. Todo o teu pensamento, palavra, ação são uma colherada de comida na boca de um ou de outro. Ou seja, essa questão é muito antiga, muito recorrente. O homem tem um eu animal. Só que num determinado momento, às vezes a gente acha que o eu animal somos nós mesmos, não temos uma identidade fora dele. Por isso que eu digo que esse rapazinho já é um filósofo, ele já está num certo nível evolutivo. Você chega para as pessoas e diz, olha, esse seu mau hábito vai destruir a sua vida, mas eu sou assim, eu gosto disso. Quem é esse eu que está falando? É o animal, não é o humano. Olha, esse comportamento que você tem fere as pessoas, mas isso é a minha forma de ser. Como assim? Isso não é o eu humano que está falando, é o eu animal. Mas se você disser para essa pessoa, você não é isso, ela vai achar um absurdo. Como não? Eu costumo brincar que isso é a síndrome de Gabriela, Cravo e Canela. Vocês lembram da musiquinha? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, você sempre assim. Ou seja, existe uma inércia em cima desses atributos e as pessoas se identificam com eles. Então esse rapaz, o fato dele estar procurando o touro significa que ele já sabe, em primeiro lugar, que ele tem um touro. Vocês não pensem que isso é pouca coisa. Embora eu não tenha muita certeza de que ele está convencido disso. Por quê? Ele está saindo para caçar o touro com um chicotinho e uma cordinha desse tamaninho, né? Convenceram ele se convenceu, porque é um filósofo, de que ele tem um eu animal. Mas com essas armas aí, eu acho que ele pensa que tem um poodle. Porque para um touro, isso aí está deixando um pouco a desejar, vamos e venhamos. Mas enfim, ele sabe que tem um eu animal. E ele sabe que esse eu animal não é ele. E que ele tem que dominá-lo. Isso já é muita coisa. Isso é uma natureza de um filósofo. Ele já se desidentificou do eu animal e sabe que tem que dominá-lo. E já começou a procurar por ele. E já é uma coisa muito interessante que talvez não fique muito claro para vocês. E se você diz, eu tenho que dominar o eu animal, cadê ele? Isso parece meio absurdo. Como assim, cadê ele? Está aqui, ó. Não está aqui. Porque o eu animal não é só o seu corpo físico. O eu animal, com as suas motivações instintivas, egoístas, vulgares, ele está em todos os lugares da nossa estrutura personalística, da nossa personalidade, sobretudo na mente e nas emoções. O eu animal é onde ele mais causa dano para a gente, não é a presença dele no corpo físico, é nas tuas emoções e na tua mente. E você sabe onde estão as tuas emoções e onde está a sua mente? Será que a gente sabe? Pare para pensar um pouco sobre isso. Por isso que ele está procurando. Ele já percebeu que não sabe. Se eu perguntar para vocês, vocês tiveram um pensamento egoísta no dia de hoje? Vocês vão saber me dizer com toda segurança? Quantas vezes isso aconteceu? Que horas? Não vamos saber. Não temos tanta noção assim de onde anda o nosso touro, de onde anda o nosso eu animal. Então, uma coisa que é importante que a gente constate. Não temos uma consciência clara disso. Eu sempre conto uma história que me aconteceu, que eu achei muito interessante, de um exercício que uma vez dei para uma turma de membros meus, uma turma de alunos meus lá em Brasília. Falava para eles sobre essa tendência crítica negativa do outro, uma crítica mórbida do que o outro faz, uma busca do aspecto negativo de tudo e como isso era ruim. E perguntei, vocês se acham críticos? Não, que besteira, claro que não, não sou crítico. E como eram alunos meus já de algum tempo e eu tinha liberdade para isso, propus para eles um exercício. Vocês vão andar um dia com uma folhinha de papel
E toda vez que vocês tiverem um pensamento crítico, vocês vão fazer um risquinho nela. Aí o outro assim, aí o outro assim, aí um quadradinho, risca no meio. Vocês conhecem isso, né? Outro, risca, 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 risco no meio. Uma semana depois, lá fomos nós para a aula. E aí, como é que foi? Professora, que tristeza, não fiz outra coisa a não ser riscar aquele papelzinho o dia inteiro. Coisa horrorosa, não tinha noção de que eu criticava tanto. E aí eu propus um exercício posterior, mais ousado ainda para eles. Tá bom, agora que vocês perceberam que criticam, descobriram o ovo de Colombo, eu critico, tá? Agora vocês vão passar uma semana, toda vez que tiver um pensamento de crítica mórbida, uma visão negativa de alguém, vocês vão cortar. Cortar, 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 cortar. Uma semana depois, lá vem eles. Olha, professora, eu fiquei sem assunto mental. Toda vez que eu pensava, eu criticava, eu tive que começar a prestar atenção nas coisas fora, porque se eu pensava, eu criticava. E foi interessante essa experiência, eu sempre conto, gosto de contar, porque é uma evidência de que nós não sabemos onde anda o nosso touro. Cadê ele? Sei lá. Onde é que andam as minhas emoções? Onde é que andam os meus pensamentos? Tanto que quando dizem pra gente, é um touro, a gente duvida. A gente diz, não, meu eu animal não é assim, ele é um poodle. Ou seja, não temos uma noção muito clara disso, tá certo? Pode passar. É o que eu falava para vocês, a identidade, a humanidade em geral hoje se identifica com o touro, desidentificar-se, ou seja, saber que existe o touro, mas que eu não sou ele, que as emoções dele não são minhas, que eu não necessariamente sou egoísta, não necessariamente sou débil, preguiçoso. Isso são coisas características do meu animal, que eu posso vê-lo de fora e dominá-lo. Dá para fazer. Eu costumo brincar que às vezes você percebe isso na maneira como você se relaciona com seus animaizinhos domésticos. A nossa relação com o eu, animal interno, pode ser visualizada nessa relação com o animal externo. Nunca aconteceu com vocês de você ter um animal que você fez aquele esforço tremendo para educá-lo, sobretudo quem tem animal em apartamento, né? Para que ele conviva com você, aquela trabalheira danada. Aí chega uma pessoa na sua casa e diz, que sorte que você tem um cachorro educado. O meu é uma peste. O que você pensa? Sorte, né? Tá certo. E você sabe o que teve que fazer para isso, a disciplina que teve que para fazer isso, porque nenhum animal é educado por natureza. Ele tem que ser adestrado, ele tem que ser domesticado, ele tem que ser constantemente corrigido. Ninguém tem sorte em relação a isso. Isso é o resultado de um trabalho, né? Então esse jovem, ele percebe que ele tem um animal e que precisa localizá-lo, vê-lo com clareza e dominá-lo, né? Pode passar, Patrícia. Olha só, o que o nosso rapazinho esperto, ele está começando a ficar mais esperto, né? O que ele vai fazer para encontrar o bendito touro? Se eu perguntar, onde é que está seu eu animal? Você vai fazer o quê? Onde é que você vai procurar ele? Se você for procurar numa autoavaliação fundamentada em nada, vai tender para a fantasia. Já devem ter visto isso, às vezes as pessoas falando de si próprias, e é tão distante daquilo que você conhece da pessoa, que você tem a impressão de que ela está falando de outra pessoa. Vocês nunca viram isso? Você pede para alguém se autodescrever, aí você fica olhando de que essa pessoa está falando, meu Deus, eu não conheço essa pessoa que ela está descrevendo. Eu conheço ela, deve ser outro, deve ser seu irmão. Mas porque nós tendemos a nos ver com muita fantasia, e é uma coisa curiosa e às vezes até um pouco cruel, que em geral as pessoas à nossa volta nos conhecem melhor do que nós mesmos, porque estão acostumadas a ver o quê? O nosso rastro. Pelas vossas obras vos conhecerei. Ou seja, as pegadas que deixamos no mundo, elas vêm, portanto elas fazem uma avaliação muito concreta. Ah, eu sou uma pessoa justa. Cadê as pegadas que você deixou no mundo? Cadê a justiça? Eu sou uma pessoa fraterna. Cadê a fraternidade? Onde que você fez fraternidade? Mostra um episódio. Ah, eu sou uma pessoa tão altruísta. Cadê? Onde? Rastro, pegadas, fatos. Nós não nos prendemos a isso. Apelamos para fantasias. Por isso que às vezes as pessoas à nossa volta nos julgam melhor do que nós mesmos. Até o vizinho te conhece melhor do que você, é uma coisa impressionante. Não é isso? Temos uma capacidade às vezes de avaliar o outro e sobre nós muito pouco, porque recorremos à fantasia. Então esse nosso rapazinho, ele já sabe. Ele vai procurar o touro pelo rastro, pelas pegadas que ele deixa no mundo. Vai começar a olhar. Imaginem vocês que num determinado momento, quando chegarmos ao fim dessa experiência de vida, como é que vocês acham que vamos ver a nós mesmos? Vamos olhar para trás e ver os rastros que deixamos no mundo. Isso vai determinar se a nossa vida valeu ou não a pena,
Se fomos um fator de soma ou de subtração para a humanidade, qual foi a síntese de tudo isso? No final das contas, vai ser o que temos. Então, se ele quer se encontrar nesse momento, ele vai buscar os rastros que ele deixou no mundo. E isso vai ser um processo que vai começar a fazer com que ele se aproxime de uma visão mais concreta, mais madura, menos fantasiosa. Pode passar. Como eu dizia para vocês, sem isso, fantasias, boas intenções. Eu sou muito bom. Você quis ser muito bom. Mas entre querer e de fato realizar, vai uma distância grande. Um koan zen, só para vocês se divertirem, uma das historinhas zen. Havia 3 sapos em cima de uma pedra. 2 sapos decidiram pular na água. Quantos sapos há em cima da pedra? Hein? 3. Por quê? Entre decidir e pular vai uma distância muito grande. O mundo está cheio de decididos, mas na água mesmo não tem quase ninguém. Os sapos todos em cima da pedrinha, decididos. Eu vou ser um sapo melhor em cima da pedra. Não é isso? Ou seja, para que você não seja um sapo decidido, mas seco, é bom você olhar quantas vezes você andou na água. Ou seja, fatos concretos, rastros concretos na vida. Certo? Pode passar. Esse momento é dramático. Vocês ficarem impactados emocionalmente pelo desenho? Deveriam, porque esse é um momento dramático. Ele viu o touro. É um touro mesmo. Porque até aí ele ainda insistia em achar que era o poodle. Não é isso? E agora ele realmente encontra o seu eu animal. Pelos rastros ele vê, não, isso é rastro de touro. Não é de poodle. E de tanto procurar, uma hora ele vai ver, é um touro mesmo. Indomado, mal educado, egoísta, muitas vezes, é um touro. Esse, gente, pode não parecer para vocês, mas é um momento dramático da experiência humana. Falei para vocês que eu faria paralelo com outras tradições, né? Existe uma tradição que é a alquimia medieval, que eles falavam da evolução humana em 3 obras: a obra em negro, a obra em branco e a obra em vermelho. Isso aqui é a obra em negro, é a constatação. É você descer aos subterrâneos da sua consciência e ver todos os bichinhos domésticos que você cria lá. Todas as ferinhas, todo o seu zoológico particular. Confrontar o que você realmente é, que é doloroso. A constatação é tremendamente dolorosa. Mas se diz que a evolução necessariamente passa por aí. É o conhece-te a ti mesmo. Dizem essas antigas tradições que só tem 2 jeitos de você viver a constatação. O método da experiência, que é a experiência comum que todos os seres humanos vivem, e o método filosófico, que é o da reflexão, que é buscar ver, que é o que esse rapaz está fazendo. O da experiência não é nada fácil. Não recomendo, porque o risco é muito alto. O que significa o caminho de constatação pela experiência? Toda a vida trama para te levar à evolução. Todo um conjunto de fatores são atraídos pela tua necessidade de experiência para te ajudar a crescer. Então imagine que você tem uma fantasia sobre si próprio. Você acha, sei lá, que é corajoso. E isso está te atrapalhando a crescer. Que isso gera uma expectativa errada sobre si próprio. A vida vai te fazer ver que isso é uma fantasia. Então, um belo dia, essa pessoa que acha que é corajosa, sei lá, numa esquina da vida, que hoje isso é muito comum, um assaltante lhe pega de frente e coloca uma arma no rosto dela. No dia seguinte, a tragédia não é tanto a carteira que ele perdeu, é a autoimagem que ele perdeu. Ele se imaginava uma coisa, e fantasia diante de arma é a primeira que corre. Ele se imaginava uma coisa e a reação dele diante dessa situação mostrou que ele é a outra absolutamente diferente. Qualquer criancinha reagiria melhor. E às vezes isso é tão duro de confrontar que pode gerar um problema sério de negação da experiência, um trauma, um impacto emocional negativo, que é terrível. Como essa pessoa vai se olhar no espelho no dia seguinte? A constatação através do caminho da experiência é doloroso. É sempre doloroso, mas essa é mais perigosa. A constatação através do caminho da reflexão. Eu quero me ver. Portanto, eu vou começar a olhar os rastros na vida, vou buscar me ver. Ainda assim é doloroso. Vocês percebem que o rapazinho, ele não quer olhar? Ele está de costas, querendo dizer, gente, será que isso é meu touro mesmo? Será que não é engano? Esse touro não é de nenhum de vocês, não? Alguém perdeu um touro? Tem certeza? Não, meu Deus do céu. Mas não tem jeito, não tem como eu disfarçar, é o meu mesmo, olha lá, é meu.
Ou seja, no meio do coletivo, ele identificou o seu touro. E está ali, é dolorido ele aceitar que isso realmente é ele, mas ele aceita, isso sou. Tá bom. Quando nós queremos chegar a algum lugar, nós precisamos de duas referências, necessariamente. Saber onde você quer chegar e aonde você está. Não é assim? Se perderam em Goiânia. Esse é um exemplo muito utópico, porque parece que todo mundo em Goiânia sabe onde é o shopping Flamboyant. Não é isso? Mas digamos que vocês não soubessem, que é uma coisa muito utópica. Vocês não soubessem onde é o shopping Flamboyant e quisessem chegar aqui, ligassem para alguém da equipe organizadora do evento e perguntassem: como é que eu faço para chegar aí? O que essa pessoa perguntaria para vocês? Onde você está? Lógico, onde você está? Onde eu estou? Não sei não. Está difícil você ajudar uma pessoa assim, é isso? Para caminhar você necessita dessa dupla referência, onde eu quero chegar e onde eu estou. Esse rapaz, ele sabe o tempo todo onde ele quer chegar, ele quer dominar a si próprio. E agora ele sabe onde ele está, ele viu o touro. Não é fácil, mas ele viu e aceitou. Né? E é uma coisa curiosa esse momento em que ele então se acha no meio do coletivo, ele se individualiza. Vocês vão ver que tem certas frases, nessa próxima transparência eu vou mostrar para vocês, que estão entre aspas, que são frases originais da tradição Zen. E tem uma frase que diz: no meio do bosque ele identificou a árvore, no meio do coletivo ele se achou, ele viu, isso sou eu. Porque às vezes estamos tão iguais a todo mundo, tão massificados, que fica difícil nos vermos no meio do coletivo. Ele se viu. Tá? E ainda tem uma outra característica, que vocês percebem que o touro está escondendo a cabeça. Ele vê o corpo, mas não vê a cabeça. Também é uma característica interessante. Bom, isso é um símbolo. E nesses símbolos, em geral, nada está aí à toa. Tudo tem uma razão. Percebam que quando você combate um defeito, e isso eu ouvi de um antigo professor de filosofia meu, uma pessoa muito especial, que ele dizia o seguinte: olha, você está combatendo um defeito, ótimo, maravilha. Quando você vencer, vai cair uma máscara e vai surgir algo que está mais atrás, mais profundo. Aí você combate essa outra máscara, vai surgir algo que está mais atrás. Em geral, a cabeça mesmo dos defeitos, a cabeça do touro, demora muito para a gente ver. É uma batalha longa. Você combate aquela implicância que você tem contra aquela pessoa, vence, cai aquela máscara. Por trás você vai perceber que você é uma pessoa extremamente competitiva. Aí você combate essa máscara, cai essa. Você vai perceber que você tem um tremendo complexo de inferioridade. Combate isso, você vai perceber que lá por trás você é um vaidoso. Diz um antigo tratado, que é A Voz do Silêncio, que a cabeça do touro é o egoísmo. Que a causa de todos os problemas é o egoísmo. Mas a princípio você não vê a cabeça do touro. Tá? Ela se esconde, você vê as partes mais periféricas, né? Ou seja, a última máscara você vê, que é a que combater com ela. E por mérito, as máscaras vão cair. Tá? E ele está disposto a combater. Nosso rapazinho é corajoso. Não esqueçam que ele é nosso avatar, como diz na informática, né? Somos nós mesmos. Pode passar. Então, como eu falei para vocês, a filosofia trabalha com a constatação pela reflexão. Eu quero conhecer a mim mesmo, eu quero ver. Aceitação e luta pelo aperfeiçoamento. Aí a luta vai começar. Pode passar. Olha ele aí. Ele está disposto. Com aquela cordinha, aquele chicote dele, ele está disposto. Quem de vocês já ouviu falar de um clássico da tradição hindu chamado Bhagavad Gita? Alguns já ouviram falar, né? É um livro bastante interessante, é considerado um dos livros sagrados da tradição oriental, que mostra a luta interior do homem. Bhagavad Gita nada mais é do que uma outra versão da luta do homem para conquistar a si próprio, para domar o seu eu animal. É isso que vocês estão vendo aí. Apresento para vocês o Bhagavad Gita. Parece uma luta tão desigual, né? E a princípio é mesmo. Porque olha, é um rapazinho de nada, magrinho, com uma cordinha e um chicote, e é um touro. Qual é a única coisa que dá vantagem a esse rapazinho sobre esse touro e que garante que ele vai vencer? Ele não vai desistir. Aí está sendo travada a batalha da vida dele, é uma questão de vida ou de morte. Ele não vai desistir. Ele vai ficar eternamente lutando contra esse touro. O touro não tem disposição para lutar eternamente. O touro vai ceder uma hora, o que garante a vitória dele. Ele não vai desistir. É
Essa luta vai se prorrogar pelo tempo que for necessário e ele não vai sair do seu posto, vai ganhando terreno sobre o touro. Vocês vão perceber que ele usa uma estratégia nesse desenhozinho. Ele amarra a perna do touro, ou seja, ele tenta tirar as bases do touro para derrubá-lo. Não é assim? O que são as bases do touro, as bases do eu animal? Em geral, são os valores sobre os quais ele se sustenta. Os instintos, o egoísmo. Bom, se eu não fizer isso, eu não sobrevivo. Se eu não fizer isso, as pessoas me passam para trás. Essas são as patas do touro, as bases em torno das quais ele se sustenta. Ele começa a puxar essas bases, ele começa a tolir as bases do touro. Vocês vão perceber que lá adiante a gente vai mostrar uma briga famosa, uma briga boa com o touro que Hércules travou. Lembram dos 12 trabalhos de Hércules? E Hércules usou uma outra estratégia, um pouco diferente desse rapaz. Hércules tampou as narinas do touro, tirou o ar dele. O ar, simbolicamente, representa o elemento emocional. Então, o que o Hércules fez foi tirar aquelas explosões de cólera, de egoísmo, de depressão, ou seja, dominar o emocional para poder dominar o eu animal. Porque é do emocional que vem a motivação do eu animal. Então ele depurou as suas emoções, é uma outra estratégia, tudo é válido. Você está lutando contra o touro, usa todas as armas que você tiver. E essa guerra vai embora, vai se prolongar por bastante tempo. Pode passar. Então, uma coisa que é interessante, isso que esse livro clássico que eu falei para vocês, o Bhagavad Gita, diz: a má condução do touro até esse momento é que faz com que isso fique tão difícil, porque não é que o touro seja um animal mau, ele foi mal educado, que nem a história do cachorrinho que eu estava falando. Bom, os animais são bem ou mal educados, bem ou mal adestrados. Não houve nenhum esforço no sentido de dominar esse touro. Ele foi criado fazendo tudo que ao seu bel prazer, sem nenhum processo de educação. Então não é que ele seja mau, ele não sofreu um processo de educação, tem um caráter mal formado, e essa é uma luta não para eliminá-lo, mas para domá-lo. Nós vamos ver que às vezes a mitologia representa um herói matando um animal. Isso não é a morte como a gente entende no Ocidente. Morte para o Oriente significa domínio, superação e não eliminação. Então ele está tentando reverter esse processo de rebeldia, de má educação do seu próprio eu animal, que está acostumado a dominar, está acostumado a um monte de caprichos. Essa é a luta dele. Então a desproporção de forças, eu falei para vocês, a perseverança de propósitos dele, minando as forças do touro aos poucos. Bom, isso aí eu não sei quanto tempo essa cena vai durar, por bastante tempo. Mas como ele não vai desistir, é evidente que uma hora ele vai vencer. Que aí a gente passa para a cena seguinte. Olha que lindo, que bonitinho. Que touro bonzinho, vocês acham? Olha para o olho dele, vocês acham que esse touro é de confiança? Na verdade, ele domou o touro, venceu o touro pelo cansaço. Mas você bobeie com esse touro para ver se ele não te puxa, não te arrasta e vai embora. Exige uma atenção constante, exige uma disciplina constante, porque você o dominou, mas ele não está totalmente dominado ainda. Então você tem que estar ali com a corda e o chicote na mão, e puxando, e com cuidado. Platão, o grande filósofo, no seu livro A República, ele falava que uma das virtudes mais especiais do ser humano é a temperança. O que é a temperança? Que é uma virtude dos sábios. É quando existe harmonia entre quem manda e quem obedece, que é o eu humano e o eu animal. É aquele dia que você acorda de manhã, você precisa acordar às 6 horas da manhã, amanhã, domingo, deixa eu ser cruel com vocês. Domingo vocês têm que acordar às 6 horas da manhã, tem algum compromisso. Aí toca o despertador, você abre o olho e diz: corpo, levante agora porque eu tenho um compromisso. E o corpo: sim senhor, pula da cama imediatamente. É assim que acontece, né? Percebam que isso era um homem que teria perfeito controle do seu touro. E o touro não teria essa carinha aí. Seria um touro plenamente confiável. Esse rapaz ainda não é temperante. Ele ainda precisa de controle, de atenção. Existe uma passagem de um outro livro sagrado tibetano, que é a Voz do Silêncio, que diz: olha, uma vez que você mata um inimigo, cuida para que os mortos não levantem dos túmulos. E é o que está acontecendo aqui, ele está cuidando. Ele não é bobo, ele sabe que esse touro não dá para você confiar muito nele. Ou seja, eu dominei, mas... E nós vamos ver, daqui a pouco eu vou mostrar a versão dessa história no tarô egípcio. O tarô egípcio tem uma série de lâminas que não eram para adivinhar o futuro como a gente pensa hoje, eram para ver o presente, era para que o homem se encontrasse ali dentro. E uma dessas cartas do tarô egípcio mostra
o rapaz mantendo a boca do leão aberta, mas mantendo com força, com atenção. Bobeou, o leão te morde. Tá? Então é um estágio de vitória, mas uma vitória vigiada. É o passo seguinte à guerra. Uma vitória que exige um controle constante, porque senão você retrocede para a cena anterior. Tá? Passa para a gente. Como eu falei para vocês, conceito platônico de temperança, ele não atingiu ainda. Essa frase é uma frase da tradição Zen. Não permita ficar separado do chicote e da corda. O que vocês acham, traduzindo isso para bom português? O que significa? Não bobeie, meu caro, porque esse touro não é de confiança. Fica de olho, cuida para que os mortos não levantem do touro. Vigia. Então esse ainda é um estágio que o domínio total do eu animal não foi obtido, mas você obteve um certo controle, sustentado pela disciplina, pela perseverança e pela constância. Pode passar. Olha a carta egípcia que eu falei para vocês. Necessário vontade e atenção para manter a boca do leão aberta. Perceba que as cartas egípcias, todas elas têm a marca de um planeta ali em cima. E é Marte, é guerra. A guerra não acabou ainda. Solta a boca desse leão para você ver o que ele vai fazer. Tá? Então ainda é necessário uma atenção, uma concentração, para que você não retroceda ao estágio anterior e o eu animal não volte a querer dominar. Tá? Esse é um momento. Vocês vão ver que lá na frente, em outra carta do tarô egípcio, isso aí está totalmente pacificado. E também na nossa historinha. Pode passar. Olha ele, que lindo. Agora sim é uma cena bucólica, maravilhosa, idílica, ou seja, tudo de bonitinho que vocês imaginarem. Vejam que coisa maravilhosa. Agora sim, agora isso é um homem temperante. Ele está tranquilo, não precisa se preocupar com nada. O touro está totalmente adestrado, totalmente, de uma maneira tal que parece que ele e o touro são uma coisa só. O que ele quer, o touro faz, sem precisar de palavras. O touro está domesticado. Ele vai tocando a sua flautinha, né? Na maior tranquilidade. Na verdade, essa flautinha se diz que é a canção da vida. Existe um belo livro oriental, também tibetano, que se chama A Luz do Caminho, que fala que todo o universo toca uma única canção. Aquele que tem ouvidos para ouvi-la seria capaz de perceber a canção da vida, que nada mais é do que o conceito do Dharma, da lei, todas as coisas alinhadas segundo uma lei do universo, uma nota musical que soa por todo o universo. Ele vai tocando essa canção da vida, se harmonizando com as leis do universo. E o touro vai que parece que está dançando. Vocês estão vendo que ele está ali todo alegrinho? Ele toca a flauta e o touro vai ali, feliz da vida, no som da flauta, totalmente dominado. Isso é um sábio, isso é um homem temperante. Existe perfeito equilíbrio entre quem manda e quem obedece. Prestem bem atenção, porque mais adiante eu vou mostrar para vocês cenas, mitologias de vários povos, que é muito interessante. Se você percebe a mitologia de um povo, o que eles consideram como sagrado, vocês vão perceber que está em alguma altura dessa historinha. E vocês vão perceber o nível daquele povo. Poucos povos tinham esse nível aí. A maioria representa a guerra, lá atrás, tentando lutar contra o touro, tentando dominá-lo. Né? Então isso já é um nível muito adiantado. Mas daqui para frente a coisa ainda complica muito mais. Pode passar. Então vejam, a flauta toca a canção da vida, da luz do caminho, que é o Dharma. O homem absolutamente temperante. Aí a frase da tradição Zen já é bem tranquila, né? Marcando o compasso, seu coração está cheio de tranquilidade. Já não necessita mais do chicote e da corda. Tranquilo, toca a flauta. E o touro vai na direção que ele quer. Tá? Pode passar. Olha só a carta do tarô egípcio que corresponde a isso. O planeta agora é Vênus, é o amor. Absoluta tranquilidade. Esse homem tem na mão a balança da justiça e a espada da vontade. Ele está no domínio da situação. E vocês estão vendo o leão como ele está ali? Mostra pra gente, Patrícia. Olha que leão, parece um gatinho. É isso? Tranquilo, não tem mais que manter a boca do leão aberta. Tranquilo, totalmente pacificado. Bom, isso é um sábio, segundo a versão egípcia. Tá? Próxima cena. Aí já entra num território que começa a ficar complicado para nós. Como eu falei para vocês, eles começam da condição filosófica, mas eles vão até o nível de sábios de altíssimo grau.
Segundo essa tradição oriental e segundo muitas tradições orientais, o homem chega até um ápice do nível de sabedoria. Difícil até para a gente imaginar o que seja. Dá para a gente trabalhar com a ideia do ponto de vista metafísico, mas na prática é até difícil de imaginar. E quando o homem chega a esse ápice de sabedoria, a missão dele é voltar e compartilhar isso com a humanidade. Então, a partir daqui, ele já está num território que fica complicado para a gente. Por quê? Não tem mais touro. Cadê o touro? Ele lutou tanto para dominar o touro, cadê o touro? Não tem touro. É como se você imaginasse que você vai atravessar um rio. Você precisa da barca, não é isso? Vai abrir mão da barca? Vai afogar. Agora você chegou do outro lado do rio. Vai ter que continuar caminhando em terra. Você vai arrastar a barca nas suas costas? Ninguém faria isso, seria estúpido. A barca fica lá. Ah, muito obrigada, você foi muito útil, foi maravilhosa, mas tchau. Agora a barca fica para trás. Ele atravessou a experiência humana. A experiência humana consistiu exatamente em dominar o touro, em pacificá-lo. Ele atravessou a experiência humana, chegou do outro lado. E agora para que touro? Essas tradições dizem que nós temos 2 núcleos de consciência, tá? Um que está aqui embaixo, na parte material, concreta da nossa existência, e outro que está lá em cima, que é a nossa essência espiritual. E que existe uma travessia, imaginem como uma ponte entre os dois, que a tradição indiana chama de Antakarana. Quando você atravessa essa ponte, os meios que te levaram até lá não são mais necessários. Então ele atravessou a ponte. É um homem que agora se encontrou com a sua essência espiritual. O touro foi necessário para levá-lo até lá. Mas agora ele superou. Ele encontrou a sua essência. E, portanto, os elementos concretos já foram superados, desnecessários, ficaram para trás. Pode passar para a gente. Olha, esse é o conceito de Antakarana, ou seja, a gente passou pela vida dominando o touro, lutando com o touro, recolhendo experiências, e agora atravessamos essa experiência e fomos ao encontro da nossa própria essência. Tá? A barca ficou para trás, como um barco abandonado na outra margem. Olhem a frase que é utilizada pela tradição Zen. Montado no touro, ele chega à sua casa. Jazem ociosamente seu chicote e sua corda. Agora não precisa do chicote e da corda para nada. Já não há mais contra o que lutar. Montado no touro, ele chegou à sua casa, à sua essência. Eu coloquei uma questão para vocês refletirem sobre isso, para que isso não fique tão metafísico, para que possa ter alguma coisa concreta para nós. Quem já sentiu nostalgia, saudade, uma saudade estranha da sua casa, dessa casa? E vocês vão perceber que já sentiram. Quando vocês veem um ato muito belo, um momento de muita justiça, um momento de muita nobreza do ser humano, existe quase que uma dor no nosso coração, né? Ao mesmo tempo que admiramos, tem mais do que admiração quando vemos isso. É como uma dor fina no nosso coração. É como se isso nos lembrasse alguma coisa que já tivemos e que por alguma razão perdemos e queremos reencontrar. Percebam isso. Quando vem algo muito grandioso, muito nobre, muito belo, um ato de honra, um ato de justiça, de nobreza, de bondade, não é só o deslumbramento que isso produz em nós. Produz como se fosse uma pontinha de saudade. Aí você vai dizer que absurdo, saudade de algo que eu nunca tive. Bom, de alguma maneira isso vive dentro de nós. E de vez em quando dá saudade. Essa saudade de casa é a saudade da nossa essência humana, daquilo que de mais nobre nós temos, daquilo que nos caracteriza como seres humanos. E de vez em quando isso dói no nosso coração. E isso é o que aquele livro, Voz do Silêncio, chama de dor sagrada. É uma das dores mais importantes que a gente tem. É como se fosse uma voz dentro de nós, nos chamando de volta para casa. E nesse momento você vê uma pessoa que chegou em casa, dominou todos os elementos materiais, impôs disciplina, vontade, valores sobre si próprio e chegou a encontrar essa sua essência humana, chegou a encontrar a si próprio. É um momento muito especial, mas mais para frente vai ficar ainda mais complicado. Vocês estão preparados para isso? Essa próxima bolinha é bem impactante. Preparados? Pode passar. Vejam que bolinha impactante. Imagens fortes. É uma bolinha bem impactante. Transcendendo o eu e o touro. Bom, eu atravessei o rio, atravessei o Antakarana, ou seja, eu descobri que eu não sou isso aqui, eu descobri que eu sou uma essência espiritual que domina isso aqui, como o toureiro domina o touro. Eu encontrei a minha essência espiritual. Bom, e agora sumiu tudo? O que é isso? Bom, agora, na verdade, o próximo passo
Ele descobriu que ele é uma gota d'água. Ele descobriu que ele é uma essência. O próximo passo é essa essência, que é essa gota d'água, encontrar o oceano, que é o todo. A individualidade, a separatividade sumiu. É a célula encontrar o corpo. A célula, como célula separada, sumiu. Eu vou contar uma outra historinha para vocês, já que vocês estão com essas carinhas que estão morrendo de vontade de ouvir historinhas. Uma outra história que explica isso, eu acho que de uma forma um pouco mais clara, para que vocês entendam essa cena tão complexa, que é a história da continha de um colar. Na Índia eles chamam isso da história do Sutratma, o fio. Imaginem vocês uma continha de um colar. Digamos que você tem um colar de bolinhas, sei lá, de acrílico. E vamos imaginar a história de uma continha desse colar. Essa continha buscando entender a si mesma. Primeira coisa que a continha faz. Nós, continhas, o que fazemos? Olhamos para a nossa superfície e achamos, eu sou isso. A continha olha para aquela superfície de acrílico brilhante dela e diz, eu sou acrílico. Olha como eu sou brilhante, olha como eu sou redonda. Eu sou a continha mais bonita desse colar. Eu sou a mais especial, eu sou a mais redonda que tem, a mais brilhante. Ou seja, ela fica presa à superfície. Isso é a história da continha por muito tempo. Lá pelas tantas, a bendita continha começa a sentir necessidade de se conhecer mais profundamente. Ela começa a desconfiar que ela não é só acrílico. Ela começa a ter necessidade de encontrar alguma coisa mais profunda dentro dela. Aí ela começa a buscar. Num determinado momento ela olha para dentro dela. Mas acontece que a nossa continha, ela só está acostumada a reconhecer um tipo de substância, que é acrílico. Então, quando ela olha para dentro dela, não tem acrílico, tem um fio de nylon que passa lá, não é? E ela não reconhece nylon, é uma substância que ela não conhece. Então, quando ela olha para dentro de si, ela vê nada, ela encontra um vazio. E ela se sente angustiada com aquele vazio. Mas aquele vazio vai fazer com que ela busque cada vez mais entender o que é aquilo. E de tanto buscar compreender esse vazio interior que ela sente, uma hora ela vai depurar a vista e vai reconhecer o nylon que passa por dentro dela. Vai dizer, eu encontrei a minha essência. A minha essência é um pedacinho de nylon. Que maravilha, agora eu sei quem eu sou. Aí ela vai olhar para fora, para as outras continhas e vai perceber como elas são alienadas, como elas só olham para a sua superfície, como elas não têm noção da sua essência. E isso vai ser um longo processo. Ela tentando ajudar as outras contas a acharem a sua essência, encontrarem também aquele pedacinho de nylon que tem dentro delas. Qual vocês acham que vai ser a última cena da história da nossa continha? Quando num determinado momento ela perceber que aquele pedacinho de nylon que passa por dentro dela, que é a sua essência, o que ela realmente é, e o pedacinho de nylon que passa por dentro de todas as continhas, não são muitos, é um só. É um único fio. Já pensaram que é impactante para a consciência da continha? É um único fio, contínuo. A essência dela não é só dela. É una do universo. Nesse momento, esvaziou, morreu a separatividade. Para alguém que não esteja preparado para isso, parece vazio. Não é vazio, é cheio, é pleno. É a célula que encontrou o corpo. Portanto, por isso eu falei para vocês, é muito metafísico, vai muito longe, mas é o caminho final ao qual chega o homem. Pode passar. Então, ainda o ego, como ser isolado do todo, é superado. Então, aquilo que se chama de iniciações, é a sabedoria, quando o homem supera a separatividade, encontra isso que a gente chama de mônada, que é a nossa essência divina, e faz com que ela se funda na essência divina do universo. Ou seja, um pedacinho do seu fio, você descobre que é parte do grande fio, que é o que a Índia chama de Sutratma. A gota d'água encontra o oceano. Pode passar. Olha, vejam só, esse cidadão, nessa posição em que ele está, ele viu a origem, a essência de tudo aquilo que está no mundo. Se vocês lembrarem o mito da caverna, aqueles que conhecem mais ou menos a história do mito da caverna, bem resumidamente, como é que é? Uma caverna onde tem um monte de homens acorrentados, presos a cadeiras, olhando para uma parede, atrás deles uma fogueirinha, e passam objetos, passam pessoas, e eles ficam vendo aquelas sombras projetadas na parede. E acreditam que aquelas sombras são realidade, nunca viram outra coisa, não é? Num determinado momento, um homem se liberta e vai lá fora da caverna, vê o mundo iluminado pela luz do sol, percebe o engano que aqueles homens que estão lá dentro estão vivendo. E volta lá por misericórdia a esses homens para tentar libertá-los.
Agora imaginem vocês que esses homens que estão vivendo, olhando para sombras, para ilusões no mundo material, eles acreditam que isso é o único mundo possível. E inclusive são vaidosos. Aquele que vê melhor as sombras se considera superior aos outros, é graduado e pós-graduado em sombras, né? Tem curso superior, lato sensu e mestrado e doutorado em sombras. Eles consideram superior aos demais porque vê as sombras com maior precisão. Quando uma pessoa sai dessa caverna, vai lá fora e vê a fonte de todas as coisas, que é a luz, a origem de todas as coisas, quando ele volta para essa caverna, acostumou vista aí dentro novamente, em quanto tempo vocês acham que ele veria essas sombras com muito mais precisão do que todos os doutores prisioneiros? Rapidamente, em segundos, ele saberia muito mais o que são aquelas sombras do que quem esteve ali a vida inteira olhando para elas, porque ele sabe a fonte, ele conhece a raiz. Portanto, ele não vai só descrever os detalhes da sombra e a estrutura atômica da sombra. Ele vai dizer qual é o objeto que gerou a sombra. Ele conhece a fonte. Tá? Portanto, quem conhece a fonte tem condições de conduzir os homens a irem à fonte. Portanto, ao ver a fonte da realidade ilusória da caverna, ele tem um compromisso com esses homens, que é o que esse nosso rapazinho vai sentir. Pode passar. Então, como eu falei para vocês, ver se a fonte da realidade é a saída da caverna. Essa é a frase zen que eles colocam lá. O nirvana, as flores vermelhas da realização estão ao seu alcance, mas ele não estende a mão para alcançá-los. O que significa isso? Bom, ele conquistou a libertação por mérito. É que nem o cidadão que saiu da caverna por mérito. Podia ir embora. Para a pessoa que está na caverna que se vire. Cada um que se liberte sozinho, não me libertei sozinho. Não tem nada a ver com isso. Ou seja, as flores da realização estão ali para ele colher, mas ele não as pega, ele tem que voltar. A consciência dele exige, porque ele é um ser humano, e o ser humano, por definição, é um ser fraterno. Ele não pode colher as flores da realização e esquecer quem está atrás. Ele tem um compromisso com quem está atrás. Existe uma frase que também se atribui à tradição zen, que eu acho muito engraçada, uma historinha, na verdade. Vocês vão sair daqui com uma coleção impecável de historinhas. Diz que havia um mestre zen que era muito sábio, tinha uma vida muito pura, muito dedicada à busca da sabedoria. Aí um dia um discípulo chegou para ele e falou: mestre, ele já era muito, muito idoso, um ancião. Mestre, o senhor já está com uma idade bastante avançada. Discípulo, fazer o quê, né? Isso acontece. Pois é, daqui a pouco o senhor vai desencarnar, né? Provavelmente. Um homem feito o senhor vai direto para o céu. Aí diz que o discípulo virou, que o mestre virou para ele e falou: você está louco, eu vou para o inferno. Aí imaginem vocês, o senhor para o inferno? Vou para o inferno, claro que vou. Mas como, mestre? Que absurdo. Aí o discípulo surtou, né? Imagine se o senhor vai para o inferno. Claro que não, não vou. Até que ele desesperou e falou: mas mestre, por que o senhor vai para o inferno? Ora, discípulo, se eu não for para o inferno, quem é que vai tirar vocês de lá? Percebam? É interessante isso. A essência da condição humana é fraternidade. Mas eu vou sozinho, vou nada. Se ficar um no inferno, vai ter dois, vou estar lá com ele. A ideia da libertação individual para a essência humana não existe. Diz que o próprio Siddhartha Gautama diz isso: eu não descanso enquanto não vir as costas do último homem penetrando no nirvana. Bom, se ele quer ver as costas do último, quem vai ser o último? Ele, claro, né? Então esse homem, ele tem essa necessidade de comunicar essa saída aos que ficaram. Tá? Pode passar. Aí ele de volta. Tá? Novamente no mundo, na praça, novamente com os homens. Ele tem a necessidade de voltar e trazer, comunicar essa sabedoria, mostrar a fonte de todas as coisas, tentar levar os homens até essa fonte. Tá? E nisso ele se realiza, isso ele é um grande sábio. Aí ele encontrou a perfeição, o seu diamante da condição humana, perfeito, sem nenhuma impureza, chegou ao máximo da condição humana, conquistou a flor da sabedoria, o lótus branco, como diz a tradição oriental, e volta para compartilhá-lo com o mundo. Isso é o ápice da sabedoria. Pode passar para a gente. Vai. Agora pode apontar o caminho para os homens, pode olhar para todas as coisas iluminadas pela ideia do bem que ele chega a contemplar. É aquele homem que saiu da caverna e viu as coisas iluminadas pela luz do sol, que Platão diz, é a ideia do bem. Isso é uma ideia muito bonita, muito interessante para que a gente conheça. Se vocês imaginarem a maneira como a gente olha para as coisas, em geral não é iluminada pela ideia do bem, é iluminada pelos nossos interesses. De tal maneira que a gente só vê nas coisas aquilo que elas têm que pode atender os nossos interesses.
Se algo não nos interessa, a gente não vê. Olhar as coisas iluminadas pela ideia do bem é olhar e dizer: como eu posso contribuir para o bem desse ser, sem querer nada para mim? É totalmente entrega. Isso é olhar as coisas iluminadas pela luz do sol. O homem que saiu da caverna tem isso. Ele olha para as coisas não imaginando como isso pode me servir, mas como eu posso servir a isso. Como eu posso conduzir essas coisas na direção do seu bem, sem querer nada para mim. Isso é sabedoria. É o máximo amor que o homem pode chegar a ter. Não é como isso me serve, é como eu posso servir a isso. E é o estado que esse rapaz chegou, né? Como eu falei para vocês, ele compreende muito melhor as sombras da caverna do que os entendidos, pois sabe o que são, de onde vêm e sua razão de ser. Então ele entra, ele sabe a fonte das sombras, sabe o objeto que as provoca, sabe todo o esquema. Qualquer pessoa dentro da caverna, rapidamente ele sabe mais do que todo mundo, que ele sabe o caminho de saída e o que provoca a ilusão da caverna. Então ele tem muito para dar. Esse homem é essencial. É aquele que marca a trilha de saída da caverna, marca a trilha de domínio do touro. São os grandes sábios da humanidade, que sempre têm uma enorme realização em compartilhar aquilo que conquistaram. Por compaixão, volta aos homens perdidos no mundo. Ou seja, esse seria o ápice da historinha da humanidade, a meta que nós temos a atingir. Em 10 bolinhas desenhadas em nanquim, de um garoto e um touro. Com essa visão tão simples, eles pretendiam contar toda a história da humanidade. Isso, como eu falei para vocês, era um koan. Ou seja, o mestre saía lá da escola Zen, entregava as plaquinhas com esse desenho para os jovens, na sequência certa, bonitinha, e voltava. No dia seguinte, quem conseguisse contar a história todinha, entrava na escola Zen. Simples, né? Um vestibular básico. Não é isso? Isso era um koan. Que, como eu falei para vocês, tem paralelo em várias tradições da humanidade. Vimos algumas e daqui a pouco vamos ver algumas mais. Como eu falei para vocês, a escola Zen tinha um único texto sagrado originalmente, um único sutra, que resumia para eles toda a intenção do homem na busca da sabedoria. Pode passar. Mahaprajna Paramita Hridaya Sutra. Ide juntos, mais além do mais além, até a realização última. Na verdade é um convite. Aí o caminho, vocês entenderam a história? Esse é o caminho. Ide juntos, mais além do mais além, até a realização última. E essa é a realização última. Voltar ao mundo com os braços cheios de frutos. Esses frutos que conquistamos com o nosso esforço. Fazê-lo pelo bem da humanidade e por dever humano. E depois compartilhá-lo. Mais além do mais além, até a realização última. Bom, como eu falava para vocês, várias civilizações tiveram paralelo com essa história. Eu vou mostrar para vocês algumas cenas. E aí vocês vão me dizer em que altura da historinha do touro vocês acham que elas estão. São todas bem parecidinhas, com exceção de algumas últimas lá no final. Pode passar. Bom, aí é o mito da caverna, só para que vocês tenham uma visualização, para quem não conhece, né? Os homens prisioneiros na caverna, vendo as sombras, a fogueirinha lá atrás, o homem que sai, vê as coisas iluminadas pela luz do sol, e aí não está mostrando, mas depois ele vai voltar para resgatar os seus companheiros na caverna. É a história que nós estudamos, que nada mais é do que a mesma história das 10 bolinhas Zen. Só que começa desde o momento em que os homens ainda estão achando que são os touros, totalmente iludidos, presos e olhando para as sombras. A história Zen já começa um pouquinho depois disso, né? O homem que já está querendo se libertar. Agora vamos para a mitologia. Olhem como a briga está feia, embora ele já esteja vencendo, né? Mas a briga ainda está meio complicada. Ele está com o touro sob domínio. Mitra, invicto dos persas, do mitraísmo, está lutando no domínio desse touro. Vocês percebem que ele está com a faca, ele vai matar o touro, que não é a morte como extinção, mas a morte como domínio, como eu já falei para vocês. É um dos deuses principais da tradição mitraísta, da tradição parsi, que era a religião dos persas. Era e ainda existe até hoje essa religião, o parsismo. Vocês acham que esse cidadão está em que altura da história do touro? Talvez vocês não lembrem da sequência das bolinhas. A primeira que ele está só procurando, a segunda que ele só viu, a terceira que ele viu e começou a brigar, a quarta que ele está puxando o touro com a cordinha. Vocês votam nessa, né?
Eu também voto. Eu acho que ele já está puxando a cordinha, mas solta esse touro aí para você ver se ele vai se conformar. Ou seja, percebam o que está sendo dito aí. Isso é a tradição sagrada persa. Em que altura estavam os persas da história? Estavam dominando o touro, mas não podiam bobear, não é isso? Daí dá para vocês perceberem em que nível estava essa civilização. Pode passar. Olha só, tem muita gente brigando com o touro. Isso é Teseu brigando com o Minotauro, isso é Grécia. Também está na mesma altura, né? Puxando a cordinha. O bicho está dominado, mas não está conformado. Solta ele que ele vai virar o jogo novamente. Também está falando de quem? Dos gregos. Olha, atenção, cuidado com esse touro. Se você bobear, ele vira o jogo, né? Então esse é o momento que eles estavam vivendo. Essa é a mitologia deles. Esses são chamados mistérios órficos, do qual a mitologia grega faz parte. Isso eram os valores que refletiam o momento que estavam vivendo. Imaginem vocês se a gente fosse desenhar isso em relação à nossa civilização. Como é que seria isso? Teria que ser uma bolinha anterior àquela primeira. O homem carregando o touro nas costas, eu acho que seria. Não dá nem para a gente qualificar. Né? Pode passar. Gilgamesh e o touro do céu. Isso aí é Mesopotâmia. Também a briga está feia. Isso aí eu acho que está até um pouquinho antes, né? Ainda está na briga. Ou seja, ainda não dominou totalmente o touro, mas vai dominá-lo. Na história ele domina o touro e o mata. Tá? Então digamos que esteja aí mais ou menos entre a quarta e a quinta bolinha, né? Está lutando, daqui a pouco vai dominá-lo e vai matá-lo. Mesopotâmia, isso. Epopeia de Gilgamesh é o mais antigo escrito da história da humanidade. Tá? Vem da civilização suméria. Pode passar. Esse é famoso. Olha lá como é que ele está tampando as narinas do touro. E na verdade esse touro ainda vai sobreviver e o Teseu ainda vai lutar contra ele mesmo depois, contra o touro de Creta. Esse touro deu trabalho na mitologia grega. Mas percebam que ele está tampando as narinas do touro, tirando o ar, tirando o fôlego, o impulso emocional que motiva o touro. Isso foi uma boa estratégia, ele conseguiu dominar o touro. Né? Levou para o rei Euristeu, cumpriu o seu trabalho. Ou seja, a briga está boa aqui também, mas o touro também não está domado, não. Tá? Tanto que depois o touro dá trabalho para Teseu, ou seja, ainda é só a quinta bolinha. Né? Concordam comigo? Quinta bolinha, com certeza. Pode passar. Aí a coisa já está diferente. Bem diferente. Isso é Egito. Ali em cima, mostra para a gente, Patrícia. Esse é Osíris, que representa o espírito, e Apis, do lado, que representa a matéria. E o domínio do espírito sobre a matéria é tão perfeito, tão total, que eles se fundem num único ser. Mostra ali do lado. Olha que estátua linda. De um lado é o rosto de Osíris, do outro lado de Apis. Esse domínio era tão perfeito que esse touro era consagrado do Egito. Eles tinham vários templos onde lá dentro colocavam, embalsamavam e colocavam touros sagrados, que eram os touros Apis. O domínio de Osíris, espírito, sobre Apis era tão perfeito que eles se fundem num único ser, que é esse aqui, que é o deus Serafis, Osíris Apis, que é o deus da medicina, da harmonia, do perfeito equilíbrio entre os fatores do céu e da terra, entre espírito e matéria. Bom, uma civilização que tem um símbolo como esse, vocês acham que eles estão em que altura? Que bolinha? Bem na frente, né? Aí o cidadão está tocando flautinha e o touro está indo contentinho, porque não tem mais resistência nenhuma. O touro é sagrado, o touro é parte do próprio Deus, se funda em não ser só, a ponto de se tornar um único Deus, o Deus do perfeito equilíbrio, da saúde perfeita. É Osíris e Apis, que se fundem num ser só. E ainda tem uma outra historinha. Olhem esse. Vocês sabem que Lao Tse era um grande sábio que gostava de se recolher nas suas reflexões, nas suas meditações. Ninguém deixava, porque naquela época o pessoal ainda reconhecia os sábios, ia atrás deles para pedir conselhos, pedir orientações. E não é que ele fosse egoísta, não, mas ele queria fazer suas reflexões. Aí ele se recolhe lá para a margem do Rio Amarelo. Vai todo mundo atrás dele lá. Até Confúcio diz que vai atrás dele perturbar a sua tranquilidade. Até que uma hora ele cansou e disse: vamos embora para a Índia. Bom, do Rio Amarelo para a Índia é longe a beça. Você imagina uma pessoa ir de touro? Certamente isso não é histórico, isso é simbólico. Tá? Porque é um péssimo meio de transporte para você viajar tanto assim. Não é rápido, não é confortável, não é nada.
Diz que ele sobe nesse touro e tchau, fui, e vai-se embora para a Índia, e nunca mais é visto. Percebam que ele não tem que fazer nada, ele está tranquilo, e parece que o touro já sabe direitinho o caminho. Ele só não está tocando flauta, porque parece que ele não gostava muito da arte. Mas o touro não precisa fazer nada, o touro está indo sozinho. Percebam que é o mesmo mito, é a mesma história. Nessa passagem que se diz que quando ele estava indo já, passando da fronteira, o guarda da fronteira, um homem muito humilde, virou para ele e falou: peraí, onde é que o senhor vai com esse touro? Eu vou me embora para a Índia, vou embora. Ué, mas como assim? O senhor vivia aqui, o senhor fazia o quê? Ele dizia: bom, eu dediquei a minha vida à reflexão, para saber como é que o homem pode dominar a si mesmo. Ele falou: o senhor dedicou a sua vida a isso? E o senhor chegou a alguma conclusão? Eu acho que eu cheguei a algumas, sim. Então o senhor não pode ir embora sem deixar isso para a gente? Vem cá, o senhor pernoita na minha casa e anota para mim todas as conclusões que o senhor chegou, que amanhã eu deixo o senhor embora, hoje eu não deixo não. Aí, graças a esse guarda de fronteira, que a gente não sabe nem o nome, a gente tem o tal Teking, que veio desse pernoite de Lao Tse na casa dele. Mas então percebemos o nível que deveria ter esse homem, não digo essa civilização, mas esse homem, porque isso também é simbólico. Representa o perfeito domínio de si próprio. Ele toca a canção da vida e o seu eu animal obedece, caminha segundo o Dharma. Bom, e isso basicamente era a historinha que eu queria trazer para vocês. Não sei se alguém já conhecia, já tinha tido contato com essa tradição. Várias civilizações do mundo dizendo uma mesma coisa. Será possível que indianos, chineses, japoneses, Platão e todas as tradições egípcias, esse pessoal todo fez um complô para enganar a gente? Arquitetaram um plano para enganar a humanidade? Ou será que por aí tem uma pista, uma trilha, que também podemos utilizar, tornar prática, para que saibamos exatamente o que é a condição humana e o que nos espera no futuro? Por aí deve haver uma verdade da natureza. Mas não é possível tanta gente fazer um complô para nos enganar. Essa coincidência de elementos deve indicar que esse é o caminho. Essa é a condição humana, esse é o nosso futuro. E sabermos nos posicionar dentro dessa historinha e também não esquecermos de aonde queremos chegar. Esse é um elemento fundamental. Lembrem, saber aonde queremos ir e aonde estamos. Nos localizarmos dentro da historinha e ansiarmos pela próxima bolinha, lutarmos por ela. Isso significa evolução, que se diz que é a síntese da vida. É aquilo que levamos da vida, aquilo que lutamos para passarmos para a próxima bolinha, cumprirmos o nosso papel como seres humanos na Terra.